shot, morena bela, nossa ilha vem de shot, pra que ele não mostra. Te dá um shot sobre essa terra, Marajó no ar de bagre vai querer te alumiar. Te dá um shot, morena bela. Olá, eu sou o Luiz e você está ouvindo o Ecos do Marajó, onde buscamos colaborar com a documentação dos saberes nas plataformas digitais, especialmente os saberes marajoaras, quem está na luta ajudando a salvaguardar, a educar e fazer a diferença, seja por meio da cultura, da ancestralidade ou por meio de algum trabalho social. No episódio de hoje nós vamos fazer uma ponte aqui com Bagre Curradinho para conversar com o mestre Dimitri Cunha, músico, educador popular, luthier e ativista cultural que tem uma atuação e que vai conversar um pouco com a gente. O mestre Dimitri é fundador do movimento sociocultural Formiga de Fogo e desenvolve ações voltadas à formação musical e à inclusão de crianças e adolescentes da rede pública, com uma atenção especial a estudantes com déficit de atenção, autismo e hiperatividade. A sua atuação se conecta com a cultura, com o carimbó, com a educação e organização comunitária. Mestre Dimitri, seja muito bem-vindo. Obrigado por aceitar o convite. Gostaria que você se apresentasse, contasse um pouco dessa sua trajetória que levou até a criação do grupo Formiga de Fogo. Sei que muita coisa aconteceu antes. Gostaria que você desse essa chegância. E aí, gente boa, beijo e um abraço marajoara com todo afeto a todos os que possam estar aí acompanhando esse canal. Aqui, mestre Dimitri Cunha, um belenense nascido na maternidade do povo e que já estou aqui no Marajó há quase 30 anos, no município de Bagre. Mas eu não posso deixar passar isso aqui, cara. Eu estou aqui num local histórico para a região. Por coincidência, para participar de um evento cultural na região do Marajó, aqui desse lado ocidental. Eu estou aqui diante da Igreja Matriz de São João Batista, aqui a pracinha da igreja, que fica bem em frente aqui, ó, ao Rio Pará, o rio que dá nome ao nosso estado do Pará. É um local histórico, porque nós temos aqui, sabemos que registra a história que Curralinho também é uma das cidades que foi fundada pelo famoso jesuíta Padre Antônio Vieira. Então é muito bom estar aqui. Eu estive lá dentro da igreja agora há pouco e eu estou aqui diante da Igreja Matriz de São João Batista. Bom, o Dimitri, mestre Dimitri Cunha, eu cheguei em Bagre em 1995 por ocasião do Festival do Açaí que lá acontecia. Eu era músico do Sabor Marajoara, um grupo parafolclórico de Belém do Pará, e também tocava no grupo de cultura nativa popular do Sesc, ali da Doca, em Belém. E eu posso dizer assim, para ser mais rápido, uma fusão desses dois grupos, né? Chegou a Bagre para participar do Festival do Açaí. Ajeitando um pouquinho do sol para que vocês possam ver melhor. Assim eu conheci Bagre, em 1995, por ocasião do Festival do Açaí em Bagre. Em 96 eu retornei a Bagre para ministrar uma oficina de musicalização a partir de instrumentos musicais para um grupo de jovens adolescentes. E em 97, já resultado dessa oficina, a gente deu continuidade acompanhando o grupo Açaí, que era um grupo parafolclórico que existia na cidade de Bagre, mas eles não tinham um grupo de músicos, né? Não tinha um grupo regional de música, era só dançarinos que na época dançavam com playback, com uma fita gravada, aquela fitinha que a gente botava o lápis para voltar, a caneta Bic para voltar. E a partir daí, a partir de 1997, a gente já inicia um trabalho de formação e acompanhamento de jovens e adolescentes a partir da cultura popular. Assim o Jimmy acabou constituindo família na região, no local, filhos, e assim desenvolve
como todo aquele que chega num local bom e fértil, né? Te recebe bem e começa também esse namoro e essa história do mestre Mítico Cunha com a cidade de Bagre. Depois, eu digo assim, que um dos interesses também é saber sobre formiga de fogo. Isso aí já vem bem depois, bota-se aí 15, 20 anos depois, mais ou menos. É que uma história com os jovens, a gente tocava carimbó em casa, brincando, e isso foi para praça, final de semana. Depois começamos a apresentar nas escolas, nasce o Grupo Formiga de Fogo, que o nome é peculiar mesmo, porque houve um momento na cidade que teve uma infestação de formigas, e elas estavam muito além do controle. E para fazer memorial desta época, tinha muita formiga na cidade, hoje já controlado, graças a Deus, nós botamos o nome Formiga de Fogo. E a formiga de fogo ela é pequenininha, mas quando se junta, basta uma ferradinha que ninguém fica quieto. Isso lembra o carimbó, daquela história do banco sentado, do banco vazio, que quando o carimbó toca, ninguém fica parado, ninguém fica sentado. Ficou o Grupo Formiga de Fogo. Mais recentemente, aí eu digo assim, no pós-Covid, a gente fez um projeto nas linhas de incentivo à cultura, especificamente com crianças. Tá? Aí vem a coincidência de que naquele grupo específico de uma comunidade eclesial da cidade, nós detectamos que todos eles tinham alguma dificuldade na sua aprendizagem lá no ensino regular. E a prática dos ensaios, eles ficaram muito motivados. Isso acabou contribuindo também para uma melhor atenção deles e melhorou seu índice escolar. Daí em diante, eu acho que uns 3 projetos a gente já fez para manutenção disso. Hoje em dia, o projeto Formiga de Fogo ele continua ativo, mas na minha casa, porque os projetos que foram direcionados às comunidades, eles têm um começo, meio e fim, né? Aí conclui, presta conta, tal, projeto concluído, objetivo alcançado e assim vai. Mas na minha casa, ela fica sempre aberta e todos eles têm acesso, os instrumentos estão lá, a hora que quiserem a gente ensaia. Quando tem algum evento, a gente vai lá, convida um ou outro, vem aqui tocar, eles acompanham. Tá assim, né? Nós estamos agora num projeto que o Formiga de Fogo ele saia da ilha de Bagre e comece a alcançar a região. Estamos tentando, vamos ver, a gente não vai falar antecipadamente, que às vezes até estraga a surpresa, né? Mas a ideia é de que esse projeto se expanda e a gente possa alcançar outros parceiros que queiram assumir também essa missão de repassar a cultura popular como ferramenta importante de transformação social. Eu queria que o senhor comentasse também como que surgiu a ideia de usar o carimbó e instrumentos regionais para trabalhar com crianças com dificuldade de aprendizagem nas escolas. Esse é um trabalho social super importante, né? Eu gostaria que você comentasse. Nós não vamos falar em dificuldade encontradas. Eu digo assim que a gente acaba esbarrando em algumas situações, mas que são contornáveis, né? Uma das situações assim que a gente vê nesse processo, porque alguns alunos já são os pais mesmos nos avisam, olha, meu filho ele tem um jeito assim, meu filho tem um problema assim e tal. Já outros não conseguem enxergar. E a gente que acaba tendo assim essa praticidade do dia a dia, a gente detecta logo por algumas características que aquele indivíduo, aquela determinada criança, ela se enquadra nas características e padrões de determinada situação nessa área de déficit, que implica no déficit de aprendizagem, que implica na atenção, que implica... Dentre eles, nós temos aí o autismo, a síndrome do autismo, e nós temos também a hiperatividade.
que a grande maioria das vezes também acontece. E a gente acaba vendo que, na hora, parece que são indomáveis, né? Eles não conseguem 10 segundos a atenção deles. Dá um tempo, você repassou, toda hora chamando a atenção para cá, olha para cá, para de mexer ali, desce daí pequeno, criatura, larga esse treco. É mais ou menos por aí que desenrola o contato, essa troca. Para um pouco para uma conversa, para uma piada, uma brincadeira. Quando a gente retorna, ele está fazendo exatamente aquilo que foi ensinado no tempo dele. Então a gente vê aí, isso motiva a gente. Isso não tira a nossa vontade de continuar e ver que o caminho certo é esse. Porque todo o amor, ele nasce da convivência. E nessa relação entre o educando e o educador, entre o mestre e o aprendiz, esse amor ele nasce da convivência, de uma troca de partilhas, porque nessa experiência não é só o aluno, não é só aquele que participa do processo que está aprendendo alguma coisa. O educador, o mestre, o professor, ele também aprende para o seu currículo, para o seu próprio crescimento como profissional daquela área. A cultura popular entra nesse espaço, como eu falei, como algo fundamental, uma ferramenta eficaz, ela não falha, ela é eficaz para essa transformação, às vezes do indivíduo, quando o caso de rebeldia, quando uma série de outros fatores negativos, mas também como ferramenta que auxilia no desenvolvimento intelectual, perceptivo, né, a capacidade criativa do indivíduo já nessa fase, desde a infância. Então, é por aí. A gente tem, então, nessa ferramenta, seguir o que já existe uma lei de 2003, se eu não me engano, salvo engano, de 2003, a lei 10.639, que obriga, aí não é mais uma opção, é uma obrigatoriedade do ensino regular público, né, ter que trabalhar com a cultura popular, em especial as de matriz africana e da ancestralidade indígena, povos que ajudaram a construir o país. O carimbó entra nessa história como? O carimbó é uma manifestação híbrida, onde ele já nasce como uma mistura. É claro que os registros vão dar a sua origem lá entre os Tupinambá, mas logo em seguida a contribuição dos negros que aqui chegaram na região da Amazônia, já quando começa a exploração desse nosso território, que eram os negros que chegaram aqui também com a sua cultura, com a sua religiosidade, com as suas tradições. Essa fusão, na observância do colonizador europeu branco, que também não ficou quieto, acabou contribuindo também nessa manifestação. Então, o carimbó dentro desse espaço, ele também pode ser considerado uma manifestação afro-brasileira, uma manifestação de cunho também originário dos povos originários e também faz parte da cultura e da influência portuguesa nesta região onde esses três traços são evidentes. É claro que a nossa região, com uma relação maior com a floresta, ela acaba tendo também uma característica mais forte dos povos da floresta, e nesse caso os indígenas. Mas o carimbó é uma manifestação híbrida, então é uma ferramenta eficaz e ela se enquadra dentro desse processo da Lei 10.639, 2.300, eu falei agora há pouco, exatamente, agora me falou, né? Mas dentro dessa lei que obriga o uso no ensino regular da cultura popular e em especial as de matriz africana e também dos povos originais indígenas. Assim mais ou menos fruiu o Formiga de Fogo.
trabalhos como esse que o senhor desenvolve, né? Quais são os principais desafios, algum tipo de obstáculo, a própria relação com o poder público ou instituições locais? Eu acho que um dos principais desafios é manter a resiliência dentro de um parâmetro onde parece que tudo é contra, né? A convivência com a política local ela é fundamental, mesmo quando o seu trabalho não tem nada a ver com a gestão, não tem nenhum enlace, não tem. Você não recebe nem ajuda, nem apoio, nem nada. É como se você não existisse. Mesmo assim, isso acaba influenciando. Que, por exemplo, se a gestão não te inclui no processo social da cidade, não te inclui nos eventos culturais da cidade, promovidos pela gestão, as crianças que são o foco desse trabalho, elas vão sentir. Porque, por exemplo, numa quadra junina que há todos os foguedos, todos os grupos culturais relacionados a esta quadra, é quando acontece. É o momento disso acontecer, né? As quadrilhas, os bois, os bombais, cordões de bichos, grupos de carimbó, de música e assim vai. É onde esse tipo de trabalho cultural vai dar vazão. E aí as crianças do projeto que não são convidadas, elas se sentem, sim. Já crianças vão logo aprendendo que o mundo exclui. A aprendizagem é bom, mas no sentido de uma criança que está em desenvolvimento, acabou de aprender de uma maneira motivacional a gostar de cultura, ela passa também a ter logo o seu primeiro impasse. Isso é uma das dificuldades, né? Isso é um dos processos que é preciso vencer, é preciso continuar. É preciso continuar. Então, a importância do trabalho é manter a resiliência. E a dificuldade está aí. Outra coisa fundamental. No meu caso, todos os projetos que faço, eles são gratuitos e são obrigatoriamente gratuitos. Tá? Eles são obrigatoriamente gratuitos porque o público-alvo é uma clientela da periferia, onde muitas vezes não tem mesmo as condições de adquirir um instrumento, de adquirir uma roupa. Então a gente acaba encontrando padrinhos, parceiros que apoiam com uma saia, apoio com tecido, outro apoio com o dinheiro do lanche, ou às vezes o próprio lanche, venha tomar café aqui em casa, e aí vai a criançada toda. Isso é legal, né? Mas há essa dificuldade de integração da sociedade com o projeto, da gestão com o projeto. Porque um trabalho que é gratuito não necessariamente significa que ele não tem valor. Que é outra dificuldade. Eu não estou pagando, o meu filho vai quando quer. Tá entendendo? Eu não estou pagando, meu filho vai quando quer. E o mundo está girando. Girando, 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 girando. A cultura popular ela tem um valor inestimável. É como se fosse uma herança que a gente recebe e a gente está só repassando porque ela não me pertence. Ela pertence da nação, do estado, do município, né? Do povo em geral. Cultura popular gratuita e porque de graça não significa que ela não tenha valor. Porque se eu relaciona, não tem valor, não tem preço, isso não vale nada. Para academia, que eu me inscrevi e pago mensalmente, eu não vou faltar, eu estou pagando. Não é verdade? Ah, mas lá a aula de música, o ensaio do carimbó, não vai hoje não. Não vai hoje, não está a fim de ir, não vai. Se o pai está amarrado com o projeto, não, tu vai porque eu quero que tu participe, bota, orienta e a criança vai. Porque a criança também é passiva de querer não ir, né? Mas é importante a gente tenha parceiros para incentivar, para fazer o fomento, dentro do coraçãozinho já infantil da criança e aprendendo que aquilo é importante para a sua vida, de que de alguma maneira vai ajudá-la em algum momento da sua vida
de alguma maneira. Vai ajudar. Então essas são algumas das dificuldades. Eu acho que o resto vem de brinde, a gente vai vencendo, né? Eu sou cancelado no meu município por questões políticas. Sou cancelado. Né? Vou comprar briga? Não. Isso me faz o quê? Quebrar as fronteiras do município e continuar espalhando flor pela região. Graças a Deus, é por isso que o projeto está agora expandindo, né? Existia uma frase aí na TV, quem não quer tem quem quer. Tudo passa. O Papa passa, o padre passa, o político passará, a cultura deve permanecer. E a gente é só instrumento, né? A gente é só instrumento, estamos aqui de passagem. O que fica é a lição, né? Então, obrigado, gente. Obrigado pela oportunidade de poder partilhar com vocês um pouquinho da nossa experiência, da nossa história. E vida que segue. Paz e bem para todos. Estamos aqui, direto de Curralim, mestre Dimitri Cunha, da Ilha de Bagre, né? A princesinha do arquipélago do Marajó. Por sinal, já começou o Fete Verão. Vem conhecer a ilha lá, a Ilha Encantada. O pessoal fala que quem vai para lá não volta mais. Arruma um jeito de ficar. Mestre Dimitri, muito obrigado por participar com a gente, por dividir um pouco desse seu trabalho. Já acompanho há um tempo e realmente, além de trabalhar com as temáticas culturais do carimbó, você realmente vem fazendo um trabalho social super importante. Então, obrigado por compartilhar aqui no Ecos do Marajó. E a você que está ouvindo, muito obrigado por acompanhar mais um episódio do Ecos do Marajó. Se você tiver interesse, quiser, curta, compartilhe, comente. Pode deixar observações, sugestões de outros convidados ou outras convidadas. Então, muito obrigado. E você pode estar escutando outros episódios do Ecos do Marajó, assim como os próximos, no seu tocador preferido. Muito obrigado e até o próximo. Tchau, tchau.